Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante, a gente está junto mais uma vez com Antônio Cetim dessa vez. Antônio realmente tem uma carreira fantástica, né? E o que eu acho mais bacana é que, como a DIT, ele é uma pessoa que conseguiu unir o setor imobiliário ao setor turístico, né? E uma coisa que era muito rara, né? Uma pessoa que talvez seja um dos maiores desenvolvedores de hotéis do Brasil, mas também com a forte atuação no imobiliário, também já teve a sua experiência aí com capital aberto, ou seja, tem muita história bacana para contar com a gente. Então, Antônio, obrigado aí por estar com a gente hoje, ok? Legal, Felipe. O prazer é meu aí participar do seu podcast. Cara, eu falei, muito tranquilo. Eu falei, sabe, desculpa ter que cortar, eu falei que você fez um monte de coisa, né? Eu queria entender agora um pouquinho melhor o seguinte, o que é que vocês estão fazendo hoje? Qual é o foco da tua empresa hoje? O foco da minha empresa hoje, se falar em termos de geografia, Felipe, nós estamos focados muito em São Paulo, estamos também em Campinas, já estivemos na Grande São Paulo, em regiões como São Bernardo do Campo, Osasco, Santos, Campinas, São José dos Campos, tal, mas hoje 80% a 90% é São Paulo capital, e classe média, produtos classe média, média alta, que seria isso? Seriam apartamentos 2, 3 e 4 dormitórios que variam aí de 500 mil a 2 milhões de reais aproximadamente. Evidentemente que uma hora ou outra sempre a gente acaba fazendo aí um produto mais alto luxo, como a gente tem no momento 2 empreendimentos em curso, apartamentos aí de 7, 8 até 10 milhões de reais. Mas, se falar assim, qual é a essência da empresa? A essência da empresa é São Paulo capital, classe média, média alta. Bacana. Agora, você falou aí de São Paulo capital, de geografia. Naquele momento ali de 2006 a 2010, 12 ali, você em algum momento pensou ou chegou a atuar fora de São Paulo, naquela onda, naquela leva do pessoal se expandindo para o Brasil todo, não? Olha, sim, quando nós fizemos a fusão com a Klabin Segal S.A., que era uma empresa já
tinha recém acessado o mercado de capitais, nós tínhamos já uma filial no Rio de Janeiro, estávamos olhando já, tínhamos um empreendimento em Belo Horizonte, estávamos olhando outros lugares em Minas, e já pensando em expandir para outros estados, né? Naquele momento acreditava-se, Felipe, que a geografia era a solução do negócio do mercado imobiliário, das incorporadoras. Evidentemente que depois disso, já é de conhecimento público, quem fez essa abertura de geografia acabou se dando muito mal. Por sorte, a Klabin Segal, naquele momento, só estava no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mas muito mais fortemente aqui em São Paulo. Depois desse evento, né, dessa fusão com a Klabin Segal, eu acabei readquirindo o direito de competir e voltei para a Cetim Incorporadora e voltei a desenvolver os empreendimentos. E nesse momento, a gente acabou fazendo pontualmente um empreendimento grande em Salvador, outro em Campo Grande, Mato Grosso, mas eu tomei o cuidado de deixar para o meu sócio, que era a Elbor, a gestão do empreendimento, a gestão de obra, a gestão de vendas, e eu remunerava devidamente a Elbor para fazer esse trabalho, mas também evitei de montar equipes, de crescer demais o custo fixo da empresa, né? Então, eu confesso a você que eu tive essa experiência, mas não é uma experiência muito agradável, não, porque o produto imobiliário ele exige muita atenção por muito tempo. Capital intensivo, muito tempo, muita atenção, você acaba tendo passivos de assistência técnica, etc., fica caro e para a incorporadora, que tem margens muito estreitas, acaba no tempo se mostrando inviável. Agora, fiquei curioso, que é o seguinte, o que a gente sempre está vendo agora nessa nova leva, teve os IPOs, Solo 11, e mesmo assim o mercado imobiliário crescendo, né? E eu sempre escuto de todo mundo, seja do mercado financeiro, seja das próprias incorporadoras, que eles aprenderam a lição e vão ficar agora em São Paulo, né? Os principais players estão aí, fazendo no quintal deles, no máximo ainda ali para o interior de São Paulo, onde eles têm a zona de conforto. A minha pergunta é a seguinte, você acha que realmente tem mercado para... São Paulo é um país, não é uma nação, mas em algum momento, será que não vão ser pressionados para sair de novo? Ou São Paulo aguenta tudo isso aí que está chegando? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder, uma pergunta muito inteligente, muito, eu diria que apropriada, Felipe. Não, São Paulo tem perto de 50% do mercado imobiliário brasileiro. Todas as empresas que eram de São Paulo, que foram para outros estados, recolheram e vieram para São Paulo. Uma ou outra tem presença forte no Rio de Janeiro, que também não se mostrou um mercado muito grande como se imaginava, porque o petróleo frustrou e tal. Então, todo mundo voltou para São Paulo. Pior, muitas empresas que sofriam a concorrência das empresas de São Paulo, lá pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, agora estão vindo para São Paulo. Assim como as empresas de São Paulo não se deram bem expandindo a geografia, não acho que uma empresa de fora de São Paulo vá se dar bem em São Paulo, porque aqui é terra de concorrente feroz, né? Não só em qualificação, mas também em quantidade, que tem muito incorporador muito forte, empresas de capital aberto que fazem bilhões de lançamentos, mais novas empresas que abriram capital, estão capitalizadas. Eu acho que São Paulo não aguenta tudo isso. Eu acredito que vão ficar os melhores, como é a lei da natureza, né? Ficam os mais fortes e os mais fracos ou se recolhem ou quebram, paciência, mas eu estou em São Paulo há 42 anos, a minha empresa tem 42 anos, não é fácil competir aqui, e a gente conhece cada bairro, cada bairro aqui é uma cidade, cada bairro aqui tem uma característica, um é de venda rápida, outro de venda lenta, outro pega preço, outro não pega preço, e às vezes um ao lado do outro. Precisa saber trabalhar em São Paulo, né? E esse mercado não é simples, embora pareça, né, muita gente começa achando que é simples, ele é complexo.
Naturalmente, essas empresas as que vieram vão voltar e as que estão aqui talvez tentam expandir um pouquinho para não ficar só aqui na quebração de cabeças, né? Mas eu acho que a sua preocupação é legítima. Bacana. Agora a gente está falando de geografia, né? Eu queria fazer outra pergunta aí, também sobre os nichos de atuação, né? Você, eu sei que já atuou muito com hotelaria, está com um médio e alto padrão agora, e está surgindo uma série de outros nichos, né? Assim, de student housing, senior living, você tem agora os mini apartamentos, você tem. Eu queria saber de você como é que você está se adequando a isso. Você vai ficar realmente nesse seu nicho, que é o que você disse, eu sou bom nisso, eu conheço, sou focado, ou você está sendo tentado a também experimentar esses outros segmentos aí? Olha, eu entendi ao longo desses últimos, especialmente desses últimos anos, né, Dilma e pós-Dilma, que você tem que estar o mais focado possível, né? Eu tive uma participação importante na hotelaria, eu tive a sorte, o prazer de trazer a hotelaria econômica e supereconômica aqui para o Brasil. Eu trouxe as bandeiras Fórmula 1, Ibis Budget, Ibis, Mercury, Adagio, são todas bandeiras que eu implantei aqui, ou como patrimonial, ou como produto de incorporação. Eu acho que houve uma sobreoferta desse produto no Brasil, e aí a crise de Dilma e a crise aqui da pandemia mostrou que a hotelaria ela tem um limite de oferta, né? O Brasil não é um país rico em turismo, infelizmente, tinha tudo para ser. Então, a limitação aqui de oferta de novos quartos é bastante pequena, né? Não tem grandes espaços. Então, a gente entregou os últimos hotéis tem 2 anos, né? De 13 até 17, 18, a gente empreendeu muito, fez muitos quartos de hotel, e sempre mantendo a incorporação na classe média, média alta em curso, mas agora a gente, últimos 2, 3 anos, a gente focou especialmente em classe média, média alta, residencial, ponto, nada mais que isso. Eu não tenho nenhuma pretensão de ir para essas vertentes de student house, senior living, são muito nichados, né? No Brasil, Felipe, é engraçado, mas o brasileiro não morre, o brasileiro não fica velho, o brasileiro sempre acha que um dia que ele fica mais velho vai morar na casa dos filhos. Ele pensa diferente que um americano, que um europeu. Então, esses produtos são muito nichados. Eu também não acredito numa super oferta de imóveis muito pequenos. A gente lançou muito empreendimento, meio que começou essa história de estúdios no centro de São Paulo, fizemos lá 8 empreendimentos. O último eu lancei em julho do ano passado, no meio da pandemia, foi super bem na Praça da República, mas eu estou evitando de fazer esse produto, porque eu acho que ele também tem um limite de oferta, né? O plano diretor, infelizmente, não sei se você vai abordar esse assunto, mas o plano diretor induziu muito as incorporadoras a ofertarem estúdios. E isso tem um risco de, se continuar nesse ritmo, de acabar superofertando também, né? Antônio, eu queria até pegar essa deixa sua aí, né, do plano diretor, né, e claramente ele fez essa indução aí, né? Mas e ele está agora no processo de revisão. Eu queria saber se você tem ficado atento, tem participado, tem acompanhado as discussões, e, na sua opinião, o que é que você acha que teria que ser ajustado? O que é que não funcionou bem? E assim, eu faço outra pergunta, o que é que você acha que funcionou bem, que foi bacana? Olha, esse plano diretor ele foi gestado na gestão Haddad, né? O secretário, na época, tinha uma visão, ou ainda tem, né? Uma visão muito socialista. Não adianta você querer induzir o consumidor. O consumidor quer o que ele quer, no lugar que ele quer, no preço que ele quer.
Então, o que é que imaginava lá atrás o PT, né, na gestão do plano diretor atual, gestão Haddad? Que se ele limitasse o tamanho dos apartamentos no que a gente chama de eixo, lugares que têm muito transporte, faixas de ônibus, metrô, trem, etc., se ele limitasse o tamanho do apartamento, nós seríamos obrigados a ofertar muitos apartamentos pequenos, com muita vaga, com muito limite de vaga de garagem, então, no máximo uma vaga de garagem, tamanho máximo de 80 metros quadrados. E aí, o que aconteceu? Criou uma faixa muito pequena de terrenos que possam ser verticalizados, com potencial de até 4 vezes. O que não é esse eixo de transporte, potencial 4, é potencial 2. Então, você sempre sai de potencial 1 de graça para potencial 4 pagando. E potencial 1 de graça para potencial 2 pagando. O que aconteceu? As empresas, para ofertar vaga de garagem, começaram a inventar, fazer estúdios, que não precisam de vaga de garagem, porque são usos muito temporários, e aí a vaga de garagem do estúdio acaba sendo destinada para um apartamento maior, de 2, 3 dormitórios, que só tem uma vaga. Então, para resolver uma coisa, a gente acabou criando outra coisa. Então, a gente começa a criar aí elefantes brancos para superar uma restrição de governo. Eu acho que o governo não tem que dizer o que a gente vai fazer, onde a gente vai fazer. O governo tem que ter instrumentos, se ele quer incentivar a habitação popular, tem que ter instrumentos para incentivar a habitação popular, mas não nos dizer aonde eu tenho que fazer um apartamento de que tamanho. O que aconteceu com isso? Esses lugares que são os eixos de transporte, os terrenos ficaram caríssimos. Para viabilizar a compra de um terreno caro, você faz um produto caro, sofisticado, porque para vender caro tem que ser sofisticado. Aquela classe média, que era o sonho do PT, né? Vamos encher de apartamentos para a classe média. O cara foi expulso desse lugar, porque ele não aguenta pagar 15 mil, 20 mil reais por metro quadrado. E houve uma restrição de terrenos, né? O mercado imobiliário precisa trabalhar, começou a fazer produtos que, graças a Deus, encontrou classe média alta, classe alta que pode pagar. Então, se você pegar uma Rebouças, por exemplo, são edifícios e edifícios, lançamentos caros, né? Eu, inclusive, estou lá. E quando, na realidade, você tem que ter instrumentos para ofertar mais terrenos. Então, por que de uma faixa de metrô, de ônibus, tem que ter só 150 metros de faixa de terreno com potencial 4? Por que não pode ser 500 metros? Qualquer ser humano razoável, com uma saúde razoável, anda 500 metros. Não precisa dar só 150. A hora que você faz isso, por exemplo, Felipe, você triplica a oferta de terrenos nos eixos. O que você faz com isso? Reduz o preço do terreno, porque tem uma super oferta de terreno. A hora que eu tenho uma super oferta de terreno com preços mais acessíveis, eu oferto produtos mais acessíveis. O incorporador, diferente do que muita gente acha, ele tem uma margem de 10%, 15% no final. É isso que ele quer. Ele não quer vender caro, ele quer vender rápido. A venda rápida gera fluxo de caixa para fazer empreendimento. A venda cara não gera fluxo de caixa para fazer empreendimento. Então, nós temos que ser mais liberais, né? Eu vejo, às vezes, essa esquerda caviar, o cara tem uma série de teses aqui para o nosso país ou para a nossa cidade, mas ele vai curtir Nova York, aquelas torres de 100, 200 andares, sem recuo nenhum da rua. Por que eu tenho que fazer um recuo aqui de 5, 10 metros e verticalizar pouco, sendo que esse cara é o cara que vai para Nova York? Ah, não, mas Paris, os prédios têm todos 5, 6 andares. Beleza. O potencial construtivo em Paris, Barcelona, etc., chega a 20 vezes o terreno, Felipe. Por quê? Porque é um terreno pequenininho, que o cara não recua de fundo, não recua de lado e não recua de frente. Ele faz 5, 6 andares, ele está construindo 5, 6 vezes o terreno. Simples assim. Então, o plano diretor está sendo discutido esse ano, graças a Deus, a sociedade toda deve participar e vai participar. Tem aquelas entidades
tacanhas, que o tempo todo é contra, não sabe nem por que é contra. E, evidentemente, as pessoas, as empresas, os empresários, os arquitetos, etc., participam dessa discussão e, ao final, vai para os nossos representantes, Câmara Municipal, e é lá que é votado o plano diretor. Mas eu confesso a você que, se a gente quiser trazer para São Paulo, especialmente para a região de transporte, a habitação mais acessível e mais liberal, nós temos que mudar esse plano diretor, ofertando mais terras, mais terrenos, né? Eu, no combate contra a revisão do plano diretor, em 2011, 12, mais ou menos, com a gestão Haddad, um dia, num grande auditório, eu falei assim, gente, essa questão de limitação de até 80 metros, pensem numa família. O cara tem um filho, comprou um apartamento de 2 dormitórios, está feliz, a mulher engravida. Falei, este cara perdeu o eixo de transporte e perdeu o eixo da família, porque ele não tem como colocar um filho num quarto e uma filha no outro quarto, né? Então, eu vou te citar um outro exemplo muito interessante, Felipe. Uma vez eu comprei um terreno maravilhoso em Diadema. Fui lá, comprei o terreno, beleza, fui estudar o produto e descobri que em Diadema, isso foi em 2010, em Diadema não tinha nada além de 2 dormitórios. Aí eu olhei e falei assim, nossa, cidade dormitório, cidade industrial, cidade classe média, acho que eu fiz bobagem. Pesquisa de mercado, não tinha apartamentos grandes, só tinha apartamentos pequenos, e eu queria fazer 3 e 4 dormitórios. O terreno era lindo. Sabe o que eu descobri? Sabe por que não tinha apartamentos de 3 e 4 dormitórios em Diadema? Que era proibido. Como assim proibido? Proibido mesmo? A legislação não permitia. Quem era o governo de Diadema, vários e vários mandatos? Que loucura. PT. Entende? Eu lancei um empreendimento, vendi tudo em 30 dias, inclusive o prefeito comprou. Isso resume tudo, né? Isso resume tudo. Quer dizer, não, as interferências, elas têm seus limites. Aí você pergunta assim, tá bom, Antônio, você está achando que está ficando inviável incorporar nos eixos? Então, incorpora fora dos eixos, ok. Fora dos eixos, a gente chama de área de remanso, é o nome que se dá. O potencial é 2. Você vai comprar um terreno, o terreno tem que ser quase de graça para você viabilizar. Por quê? 2 vezes o terreno, limitado em algumas regiões a 8 andares, em outras a 15 andares. Na hora que você vai fazer conta, você tem que lançar um empreendimento tão caro, que você volta para o eixo, porque não viabiliza. O problema que eu acho é o seguinte, eu tenho, não sei se você sabe, mas eu coordeno um movimento chamado Movimento Somos Cidade. Ele engloba os principais desenvolvedores urbanos do Brasil. Pô, eu adoro, eu amo urbanismo, né? E a gente tem um site muito bacana, com muito conteúdo bem relevante nessa discussão. E a primeira coisa aí é que, muito claramente, os urbanistas e arquitetos, eles nunca ouviram falar de economia, né? De lei de oferta e demanda, né? A própria matéria de economia não é dada na faculdade lá, acredito, né? Então, assim, e isso que você falou, né? Todo mundo quer dizer o que se construir da onde. Ninguém respeita o que é que o mercado quer, até porque há uma grande deseducação aí, que as pessoas acham que o mercado imobiliário são as incorporadoras. Eles não conseguem entender que o mercado imobiliário é o mercado, são os clientes. As incorporadoras são apenas um meio para dar o imóvel que aquela pessoa quer. E, do outro lado, eles também acham que os especuladores imobiliários são os incorporadores, né? Quando, na verdade, são os donos de terreno que não fazem nada lá, né? Então, assim, que esse é o insumo que os incorporadores querem e querem pagar o mais barato possível por eles, né? Porque vai vender mais, vai ter mais lucro, etc. Então, essa confusão é muito grande na cabeça das pessoas. Você falou uma coisa que ia ser minha próxima abordagem. Especulador é aquele que fica com um negócio sentado em cima. O especulador é nosso inimigo, porque se o negócio flui, a gente acessa o terreno, a gente
a gente qualifica a cidade, a gente qualifica o bairro, porque, no fundo, nós não somos bonzinhos, mas nós queremos fazer o empreendimento mais bonito que o concorrente para vender mais rápido que o concorrente, então a gente vai qualificando. Se você olhar os projetos atualmente em São Paulo, são projetos de arquitetos importantes. Eu sou arquiteto de formação, tá? De arquitetos bons, brasileiros ou não, projetos arrojados. A gente está fazendo o possível porque a concorrência é brava. Então, a gente tem que ser rápido no gatilho, porque senão o cliente não compra da gente. Então, nós não somos incorporadores e tampouco a gente define onde é que vai ser o empreendimento. A gente detecta que tem cliente lá na Vila Conchinchina, a gente vai lá, vê o que o cara quer, compra um terreno, faz um projeto baseado na demanda local. Não cabe à prefeitura dizer, você não pode fazer um empreendimento na Vila Conchinchina. É o meu cliente que quer. Eu sou só um mero intermediário. Compro um terreno, contrato a obra e entrego a chave para o cliente. Se não, a gente não enxergar assim, é melhor a gente ter uma ditadura aqui em São Paulo e um governo que diga, olha, vai ser branco com tantos andares e tantos dormitórios, né? Eu acho que isso funciona bem na China, mas eu acho que aqui não. Nem na China é assim, né, obviamente. Mas é impressionante como isso está infiltrado na academia, na próprios funcionários públicos, né? E, assim, não sei se você percebe isso, eu particularmente percebo claramente nas minhas discussões sobre urbanismo, que é o seguinte, eu tenho a minha posição de todo um lado. As pessoas do outro lado aqui também pensam igual a mim, eles querem cidades para as pessoas, walkability, vocês querem uma série de questões, eles acham até que a cidade densa é uma boa, né? Mas na hora que você diz, se eu for fazer isso aqui, vai dar lucro para o incorporador? Ah, não pode. Né? Não pode dar lucro, né? Porque eles preferem dar um tiro no pé e combater o que eles até acreditam, porque aquilo vai dar lucro para o empresário. Né? Então, de um lado tem isso, do lado tem isso que você falou, né? Os conceitos de adensamento, né? As pessoas acham que verticalização é adensar. Cara, São Paulo, né, Moema, qualquer outra aí, é muito menos denso do que qualquer cidade como Paris ou várias outras. Muito menos denso que várias periferias de São Paulo são totalmente horizontais, porque a verticalização daqui tem uma maluquice de você ter um recuo imenso. Você vê qualquer cidade que você gosta de andar no mundo, todos o comércio, tudo está ali do lado da calçada, você passeia, né? Aqui não, tem que ter esse recuo imenso, esse espigão, esse paliteiro. E isso não, e pior que tudo, aí as pessoas acham que verticalização é adensar, na verdade está desadensando, muitas vezes com apartamentos grandes de 3 quartos, 4 quartos, que gera um adensamento por pessoa muito menor ainda, né? Só que é a minha impressão, aí eu vou te dizer o que eu acho, que está começando a haver uma mudança gradual. Eu acho que só daqui a uma geração que a gente vai conseguir ver isso, né, na prática, mas porque a turma mais antiga eles não conseguem, é uma ideologia muito arraigada, né, na cabeça deles. Você sabe que a gente fez um trabalho no Secov e na Brainc, e a gente detectou que bairros, por exemplo, Sapopemba, esses bairros mais a leste de São Paulo, eles são muitas vezes, não é um pouco, é muitas vezes mais adensados que Itaim, Vila Mariana, Moema, né? E uma outra experiência interessante que eu tive, Felipe, uma vez eu comprei um terreno de 100 mil metros em Alphaville, ao lado de um dos alfas, um grande alfa, um alfa que tinha lá, sei lá, 400 casas, uma coisa assim, e o meu objetivo era fazer 9 edifícios de 15 pavimentos nesse terreno que eu havia comprado. E o pessoal criou caso comigo, a associação me chamou lá e vai. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Que o loteamento aqui de vocês, o Alphaville X aqui de vocês, é mais impermeabilizado ou é menos impermeabilizado que o meu futuro empreendimento? Ficaram me olhando. Aí eu comecei a explicar, sua garagem é cimentada, a rua é asfaltada, a calçada é cimentada. Você tem um quintalzinho no fundo, talvez permeável, né? O meu prédio, eu vou ocupar mais ou menos 15% para implantar as minhas torres. O resto é jardim, campo de futebol,
área de lazer. Então, o meu empreendimento é muito mais ecologicamente correto do que o loteamento de vocês, de casas. Aí ficaram me olhando, ficaram sem explicação. Mas na cabeça de um brasileiro médio, essa verticalização, esse adensamento é absurdo e tal. Mas nós somos muito menos adensados que uma Paris da vida, do que uma Barcelona, do que uma cidade dessas antigas, uma Roma da vida. Deixa eu botar mais pimenta no molho aí, né? E você entende que, na verdade, esse tipo de ocupação, como você vê em São Paulo aí, de loteamento, né? De contra prédios, associações, é muito engraçado, porque as associações geralmente elas estão ali só para defender o seu interesse. Só que ela é muito vista pela comunidade, pelos jornais, pelos políticos, como um legítimo, né, representante daquele interesse. Só que ele está defendendo o interesse dele ali. E aí ele impede a construção e impede. Qual é a diferença aí? É quem está contra quem mora contra quem quer morar, em resumo. Todo mundo quer morar ali, naquela região, né? Precisa ser adensada, que a infraestrutura existe, mas as associações de moradores impedem o tempo todo. Né? Em São Paulo, quem mais vê é isso acontecer. E fora isso, assim, é um assunto que eu sou muito apaixonado, então a gente vai aqui passar o podcast todo falando disso. Mas quando você impede esse adensamento, né, a turma vai morar na periferia, não tem para onde, vai morar de maneira ilegal, vai construir ilegal, e eu não vejo uma voz contra isso. Sem contar que hoje em São Paulo, sinceramente, na periferia, boa parte da habitação ela é comandada pelo tráfico, pelo Comando Vermelho, sei lá, Comando Vermelho não, primeiro Comando Capital, etc. Né? E ninguém é contra isso. Agora, contra o lucro, isso aí é loucura. Infelizmente, a gente vive um momento no país em que o bandido mata um sujeito, um cidadão, ele pode até ir preso, mas a família vai receber um salário, e o cara que morreu, a vítima, né, a família sequer é citada muitas vezes. Né? Muitas vezes se fala que a polícia é agressiva, mas não se fala do assalto que o bandido cometeu. Então, tem uma série de coisas, Felipe, invertidas no Brasil. Eu acho que a gente ficou muito tempo na mão de governantes com uma visão meio socialista. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que está tão errado aqui, mas a gente precisa, aos poucos, ir percebendo, de fato, quem são os interessados. Essas associações, algumas delas, elas sequer são daquele bairro, tá? Eu conheço uma, não vou citar aqui, que ela está em todas, né? Mas os 10, 15 componentes que fazem um barulho infernal, eles são de outros lugares, eles se mostram daquela região, daquela rua, etc., mas não são. Né? É um movimento político, tem uma visão, eu não sei se é deturpada ou se é mal intencionada, só que muitas vezes os políticos têm receio de enfrentar. Numa revisão de plano diretor, fatalmente, a Câmara Municipal tem que fazer uma avaliação muito desapaixonada e tentar entender o que a cidade mais precisa, tá certo? O que os cidadãos mais precisam. O problema é o seguinte, que o cidadão, no final, é um grupo totalmente subrepresentado, né? O cidadão, que é a maioria silenciosa, não vai para uma audiência pública, está trabalhando, chegando cansado, tem que cuidar da família, enquanto que essas associações são profissionais e dedicadas a isso, e fazem muito barulho e também recebendo muita repercussão na mídia, né, que pensa ideologicamente muito parecido com eles. Tá tudo interligado, né? A imprensa é muito assim, de esquerda, vai dar muito mais atenção para isso, e o cara que trabalha, o cara que é do bem, etc., ele tem receio de aparecer, de fazer barulho, de contestar, e aí acaba que ele paga o pato, como os empresários também pagam o pato, por não ter coragem de aparecer na frente dessas oportunidades, defendendo aí as suas teses. Né? Até porque, né, o político, né, ele não vai contra. Se tiver uma audiência pública
na Câmara, onde tem 100% das pessoas fazendo barulho, pressão e defendendo uma tese, ele não vai contra. Ele tem medo disso. Agora, se você colocar metade da sala defendendo uma posição e outra metade defendendo outra, aí sim, aí começa mas é impressionante o quanto algumas poucas pessoas conseguem prejudicar tantos milhões, né? É impressionante, impressionante. Eu acho que um dia, sabe, Antônio, a gente ainda vai todo mundo ter consciência disso, né? Entender que aquilo que eles estão defendendo nem sempre é o que as pessoas querem. Tem muita gente que representa diz que representa uma associação de moradores. Aí são ali 5 gatos pingados, sempre eles, né? E que não representam mesmo aquela comunidade. Né? Sabe reunião de condomínio? Uhum. Felipe, reunião de condomínio é assim, né? Ninguém vai. Aí delibera por, sei lá, fazer um rateio extra para pintar o prédio. Aí todo mundo grita. Eu não concordo, porque isso é um absurdo, só que ele não foi na reunião de condomínio. Isso aí. Mas, cara, vamos dar uma voltada aqui para o mercado imobiliário também, para outros aspectos. Eu lembrei, estava lembrando aqui do que você falou agora há pouco aí, de super oferta de apartamentos pequenos, super oferta o nicho do senior living, do student housing, né? E próprio hotéis, né, que a gente já sabe que teve seu ciclo de super oferta, depois teve ao contrário. Eu queria saber, na sua experiência de vida, como é que você aprendeu a lidar não só com as variações de ciclos da economia e do mercado imobiliário? Né? Que tudo na economia é ciclo. E mercado imobiliário a gente já sabe, a gente sabe que está entrando num ciclo bacana, mas que daqui a algum par de anos vai ter super oferta, vai ter uma crise, vai ter alguma coisa. Né? Eu queria entender melhor o seguinte, como é que você se doma aí, né? Porque muitas vezes o empresário tem aquela coisa, vamos fazer, para evitar cair nessa armadilha de ser pego no contrapé do ciclo, e outra armadilha, que é a tal do efeito manada. Ou seja, você acabou de citar aí, sendo livre, né? Aí começa todo mundo a fazer aquilo, e óbvio que não tem mercado. Eu queria perguntar, como é que se você já aprendeu a lidar com isso ou não, ainda está aprendendo, e segundo, se você já se machucou alguma vez por causa de ciclo ou de efeito manada. Olha, eu posso garantir que você e seus ouvintes vão ficar decepcionados com a minha resposta. É difícil, e eu já caí em uma série delas, já apanhei para burro, já devolvi muitas vezes o que eu ganhei. Primeiro, assim, eu sou um eterno otimista, né? Só para te citar como exemplo, quando o Collor assumiu e tomou toda a poupança da população brasileira, eu tinha em dólares $1 na minha carteira. Não tinha conta no exterior, não tinha nota, ou seja, entrei assim de gaiato na história, né? Sofri muito com aquilo. É difícil no mercado imobiliário você acreditar que seja muito duradouro, porque a gente é o primeiro setor a sofrer quando há um início de crise, e nós somos o último setor a retomar quando há uma retomada pós-crise. É muito uma questão de você acreditar, até porque a maturação de um negócio imobiliário é longa, né? Do momento que você detecta uma demanda, na hora que você decide fazer um empreendimento em algum lugar, que você vai comprar o terreno, demora. Legalizar, aprovar o projeto, 2 anos. Aí você lança, 3 anos para entregar. Aí depois você tem que vender, receber, dar assistência técnica mais 5 anos. O ciclo vai de 5 a 10 anos. Muito capital na frente. E eu costumo dizer que o empreendimento imobiliário, normalmente, ele leva 3, 4 presidentes da República. Cada presidente da República tem uma política monetária, uma política de política, que impacta diretamente na questão econômica, né? Dólar que dispara, dólar disparou, pronto, o mercado imobiliário para. Bolsa caiu, mercado imobiliário para. Bolsa subiu, o mercado imobiliário melhora um pouco, mas o cara está apostando na bolsa. Então, a gente toma porrada o tempo todo. Você falando isso tudo aí, né, eu fico me perguntando como é que alguém ainda entra nisso, né? Olha, eu sinceramente, eu também não entendo. Agora, é só o que eu sei fazer e gosto muito de sofrer nesse negócio. Tá? Isso é meio que uma cocaína, né? E se eu parar com isso aqui e for para casa, minha mulher vai me botar para fora de casa. Eu parei de cheirar essa cocaína. Naquela última crise de 2016, aí eu falei, não, tá bom, basta. Encheu. Foi pancada demais, né?
Então, assim, esse negócio você pode estar começando no meio de uma crise e realizá-lo numa fase muito boa. Por exemplo, empreendimentos que eu estou lançando esse ano, que eu comprei na gestão Dilma. Muitas vezes um funcionário meu perguntou, falei, mas Antônio, nessa puta crise, cara, de extrato, o diabo, você vai comprar terreno? O que eu vou fazer? Daqui 2, 3 anos eu estou sem terreno para lançar, eu tenho que comprar. Então, eu sei hoje, por exemplo, que daqui a alguns anos vai ter outra crise, natural. Então, eu vou parar de trabalhar. Não posso, né? Então, eu tenho que acreditar ao máximo. Eu estou sempre assim. Eu acredito que tanto eu quanto qualquer outro empresário do meu setor está com um pé no freio e um pé no acelerador, né? Com um olho no espelho, no retrovisor e com um olho para frente. Não tem outro jeito. É uma atividade de alto risco. Se você olhar a quantidade de empresa que nasce e fecha nesse setor é brutal, né? Muito mais que em outros setores. Talvez a gente perca para bares e restaurantes, né? Ultimamente, então. Coisa ultimamente, então. Então, assim, você vê, a pandemia, quando iniciou em março do ano passado, eu achei que o mundo ia acabar. O mercado imobiliário simplesmente melhorou. Hotelaria piorou. E eu estou com os dois pés, um em cada canoa. E eu tenho um resort, né? Então... Pois é. Mas você se deu bem. Não, você se deu bem. eu não. Fiquei fechado 8 meses. E aí, no meu caso, eu adotei a mesma solução lá do mercado da incorporação. Eu arrendei ele agora, entendeu? Pois é. Mas a hotelaria de lazer está voltando, eu acho que vai voltar muito forte. Em todo o turismo interno, em todos os países, especialmente no Brasil, eu acho que vai voltar muito forte. E de negócios vai demorar mais. E eu tô com a temperatura média de 37 graus. Só que estou com um pé 10 graus, eu estou com o outro 50 graus. Na média, vai dar 37, 36. Não é bom, não é bom para mim, mas graças a Deus que o mercado imobiliário, pelo menos, está reagindo bem, né? Agora, por outro lado, assim, o que eu já aprendi na vida, assim, o foco é muito importante, né, para você crescer, etc. e tal. Mas em algum momento ter negócios diversificados ajuda, né? No momento que um vai para o saco, vamos dizer, a hotelaria está mal, o imobiliário te leva, né? E vice-versa, né? Assim, eu particularmente gosto muito dessa visão. Até por isso que eu tinha negócio nas duas e comigo funcionou, né? Um quando estava muito mal, o outro segurava. Tem aqueles raros momentos que os dois estão bem e pior ainda quando estão os dois maus aí. O mercado imobiliário no Brasil ainda, eu acho que ele não está maduro ainda. E o preço do imóvel no Brasil, os ativos no Brasil, estão muito baratos, Felipe. Você pega o melhor bairro de São Paulo. São Paulo é uma capital. São Paulo é uma, talvez, das 5 maiores do mundo, né? O PIB de São Paulo deve ser um dos maiores PIBs das melhores cidades do mundo. 1 metro quadrado aqui, no melhor bairro de São Paulo, custa de 5 a 6 mil dólares. É ridículo. Talvez no Chile custe mais caro. Vou te citar um exemplo prático, né? Isso mostra a vida real. Em 2010, eu comprei um apartamento em Miami sem querer. Eu comprei. Eu fiz a conta e falei assim, o preço está bom. O mesmo preço por metro quadrado que eu estou vendendo meu empreendimento na Moca. Comprei. Hoje, o imóvel lá não valorizou tanto depois que eu comprei, né? Hoje, vale 4 vezes o metro quadrado da Moca. Eu me pergunto, aonde está o erro? Na Moca? Em Miami? Aonde é que está o erro? Né? Eu diria que tem alguns fatores. O primeiro é o erro do câmbio, né? Assim, o problema do câmbio, né? Da política fiscal nossa, etc. Além disso, você comprou na hora certa, na bacia das almas, né? Lá. E naquela época, acho que o dólar devia estar menos de R$ 2 também, né? Então, assim, como investimento lá, foi fantástico, né? Mas, assim, eu concordo com você, a gente está na infância. Que eu fiz em 2008 uma pesquisa com a Knight Frank, que é uma imobiliária inglesa, e a gente comparou o preço do imobiliário no Brasil com o resto do mundo. Tinha uns 50 países. A gente só ganhava da Bulgária, né, na oportunidade. Certamente a Bulgária está muito acima da gente agora. Não, eu acho que era melhor que Zimbábue também, não era? Aí não entrou no radar. Mas assim, e assim, o que eu acho engraçado é as pessoas acharem como tão caro, né? Porque a gente não conhece a realidade do mundo, né?
Então, acho que realmente está muito caro em termos históricos, não tenha dúvida, a renda que a gente tem aqui, mas em termos internacionais é uma pena só a imagem do Brasil, que hoje está meio tumultuada, porque não estamos vendo ainda, como a gente já viu no passado, aqui no Nordeste, por exemplo, a quantidade de clientes, de investidores internacionais. Né? Mas o preço, o câmbio hoje está muito barato. Bom, eu nunca me esqueço que, sei lá, 10 anos atrás, talvez um pouco mais, eu tenho. Está na minha memória assim, um produto, na época não era Minha Casa Minha Vida, era CDHU, alguma coisa assim, valia US$ 2.000 o metro quadrado. Com US$ 2.000 o metro quadrado, hoje você compra aqui na região, perto da Vila Olímpia, perto do Itaim, Vila Mariana, etc. E esse produto, esse mesmo produto, que hoje é um Minha Casa Minha Vida, vale US$ 800, US$ 1.000 o metro quadrado. Então, está errado, o produto, os ativos no Brasil estão muito baratos. Isso me dá um pouco de esperança. Eu acho que a taxa de juros no patamar que está, Felipe, está espetacular. A gente nunca viveu uma taxa de juros de 3, 4, 5% ao ano. Eu acho que o mercado imobiliário, assim que a nossa política der uma aprumadinha e algumas reformas forem implementadas, aos poucos eu acho que estão indo, né? Teve a trabalhista, vai ter a tributária, vai ter a administrativa. Eu acho que tem tido as privatizações. É que a mídia, infelizmente, Felipe, não mostra as coisas boas, né? Ela mostra só coisa para vender jornal. Isso é eterno, né? Eu, particularmente, não assisto mais jornal nem leio. Eu leio só o valor, porque é uma coisa mais econômica ali, mas porque é tanta desgraça, mas assim, não é uma coisa nova não, né, Tony? Assim, eu me lembro eu criança e dizendo a mesma coisa, né? Não vou nem assistir o Jornal Nacional porque é só notícia ruim. É que Infelizmente, agora... os seres humanos gostam, né, disso, eu não sei. Então, a diferença daquela época para agora é que naquela a minha época, né, você é mais jovem que eu, existia o Estadão, a Folha, Jornal do Brasil, e mesmo assim era caro, não é pobre, eu não conseguia comprar jornal porque eu não tinha dinheiro, e é uma elite assistia. Hoje não, hoje a população vê má notícia o dia inteiro na internet, na Facebook, Porra, hoje os meus funcionários domésticos têm 2, 3 celulares cada um, sabem tudo. Então, a má notícia dissemina demais, mas eu acho assim, eu acho que a nossa economia vai melhorar, os nossos ativos estão muito baratos, o mercado imobiliário já ganhou um pouco de preço, então tem bairro que eu lancei a 12 mil há um ano atrás e hoje eu estou vendendo a 15 mil. Estou vendendo, não é que o meu preço está, estou vendendo. Então, os insumos estão subindo demais, aço, PVC, instalações elétricas estão subindo demais. Acabou de vir um dissídio aqui em São Paulo de em torno de 7%. Então, os preços de produção estão subindo, os preços de venda também estão proporcionalmente subindo. Se Deus quiser, o dólar vem para um patamar aí, talvez de 5, alguma coisa assim. Eu acho que vai haver um reequilíbrio nos próximos 2, 3 anos. Estou muito otimista. Mas, de novo, eu sou aquele otimista que, de repente, é pego no contrapé e devolvo tudo que eu ganhei. Mas é o que eu sei fazer. Mas, olha, eu cheguei a uma conclusão, sabe, Antônio? Ninguém faz nada na vida sem otimismo. Isso aí eu até escrevi um artigo chamado A Ciência do Otimismo. Né? Você já viu algum pessimista dar certo na vida? Ele eu vi isso. Eu vi isso. Cara, não vai, né? Você tem muito desafio toda hora. Você precisa ter o otimismo para ir para frente. Você tem que ter o otimismo realista, né? Você tem que estar com o pé no chão, mas sem paixão, sem brilho nos olhos, sem acreditar no futuro, sem fé no que vai acontecer, você não vai para canto nenhum. E são essas pessoas que conquistam o mundo, não tem para onde. Né? E no meu caso tem mais um ingrediente, viu, Felipe? Eu tenho 3 crianças, eu tenho um casal de gêmeos com 3 anos e meio, eu preciso trabalhar mais 20 e poucos anos para deixar alguma coisa para essa molecada. Então, eu não tenho alternativa, eu tenho que continuar trabalhando. Se eu não gostar do que eu faço, eu vou ser depressivo. Bom, mas deixa eu te perguntar um negócio, que a gente daqui a pouco vai chegar no nosso término aí, né? Assim, o papo está tão bom que passa muito rápido. Mas assim, a gente está falando agora sobre o otimismo do mercado imobiliário. Eu comecei nisso em 95, não existia mercado imobiliário, estava tudo, era uma bomba atômica que existia, não tinha crédito imobiliário, não tinha nada, né?
E ali para começo da década de 2000, né, 2002, 2003, 2004, começou a crescer o crédito, teve aquelas leis todas aí de AF, de uma série de coisas, e a gente explodiu. Né? Eu me lembro que, nas minhas apresentações de 2006 na Europa, eu dizia que a gente tinha 2 bilhões em 2002 de financiamento, depois foi para 4, e tinha 1% do PIB, já pensou quando chegar em 10? Chegamos em 10. Né? Uma série de questões de estrutura, de legislação, de segurança jurídica. Aí, assim, eu queria saber como é que é isso. Você hoje está satisfeito com o mercado imobiliário que a gente tem hoje? Você está preocupado com alguma coisa? Você acha que tem que algum arcabouço ser ainda... Hoje a gente está mais na linha dos detalhes, de ajustar detalhes, ou ainda tem alguma coisa macro importante para o mercado sair da infância dele, da adolescência, para realmente ser um mercado imobiliário como no resto do mundo? Olha, Felipe, nós amadurecemos muito o mercado imobiliário, tem uma série de marcos regulatórios que trouxe mais segurança. O último, tive o prazer de trabalhar intensamente, pessoalmente nele, junto lá com a minha equipe, os meus pares lá da Brainc, que é a questão do distrato. O distrato gerava uma insegurança muito grande no fluxo de caixa das empresas e gerava uma insegurança muito grande com os bancos, porque se nós, incorporadores, não honrarmos pela questão do distrato, os bancos também perdiam. Então, eu acho que esse foi o último grande trunfo do mercado imobiliário, regular isso. Está funcionando muito bem. Mas o Brasil, eu tenho um ditado que é assim, cara, o que mais me mete medo, se você falar, Antônio, fala uma coisa que mais te dá medo, mais que a morte. Passado me dá muito medo. Porque o futuro, eu sei mais ou menos os problemas que eu vou enfrentar. E o futuro é para dar medo mesmo. O futuro é para a gente sabe que é o futuro, né? Exato. Agora, o passado, assim, a gente recebe coisas, a gente recebe bordoada de coisas do passado, que você fala assim, não, isso não é possível. Então, existem leis no Congresso para se discutir, para se regular o distrato, que já é uma lei, que foi sancionada pelo Temer, mas tem lá 10, 12 casos. Posso lhe contar um? Não sei se você está acompanhando isso de perto, mas semana passada, né, a gente está aqui gravando em meados de maio de 2021, semana passada o STJ julgou um caso sobre se o que é válido para contar o afastamento do corpo d'água, se é o Código Florestal ou se é a 6766, por exemplo, o Código Urbano. E eles votaram que era o Código Florestal. Então, tem que ser de 30 a 500 metros. Então, a cidade de Petrolina já era, qualquer cidade à beira do rio. Então, e tem modulação, não é daqui para frente, não. É para trás mente também. Então, assim, como é que você vive com uma coisa dessa? Eu confesso que eu nunca tinha visto uma decisão tão absurda quanto essa. Né? E vai exatamente dentro do que você está falando aí do passado, do medo do passado. Você quer ver um exemplo surreal? Eu aprovei um projeto na Avenida Rio Branco há uns 3, 4 anos, uma torre bonita, de 120 metros de altura, aprovei, alvará na mão, bom, vamos lançar? Então tá bom, vamos tirar o alvará de execução. Fui tirar o alvará de execução na prefeitura, a prefeitura falou, tem que consultar o Condefat. Pô, consultar o Condefat? Meu projeto tá bom. Não, mas tem que consultar o Condefat. Fui lá no Condefat e falou assim, não, aqui não vai poder construir mais que 60 metros de altura. Como assim? Não existe lei? Não, mas faz 30 anos que nós temos aqui uma resolução para ser votada para gabaritar essa região em 60 metros. Conclusão, Felipe, rasguei o meu projeto e vendi meu terreno que eu comprei para fazer 120 metros, só podia fazer 60. 30 anos, até agora não foi votado, e não me deram a permissão para poder fazer aquele empreendimento. A gente está o tempo todo em cima de uma areia movediça. Eu acho que esse é o principal risco que tem o nosso setor. Perfeito. Gostei. Agora, eu queria também perguntar para você o seguinte. Você vai estar terminando já daqui a pouquinho, mas mercado financeiro, como é que está isso e como é que está a sua relação com eles? A gente está vendo aí muita exuberância de capital, o custo baixo do dinheiro, né? Está fazendo com que ele queime na mão de todo mundo queira botar para funcionar. Está sendo ótimo para o mercado imobiliário, né? Sob a ótica do investidor e sob a ótica dos clientes. Mas como é que... E assim, os fundos imobiliários é uma coisa impressionante, né? O que está acontecendo com os fundos.
Eu queria saber, nisso tudo, como é que está você se posicionando sobre funding, se não, se está fazendo com recurso próprio, se está no banco ali, no normal, no banco comercial, se tem ou tem que estar pensando em fazer alguma estrutura mais sofisticada com fundos. E, obviamente, a pergunta que não quer calar, se já, se a, se a, como é que foi lidar com aquela experiência aí de capital aberto, se é algo que você cogita no futuro. Me fala, e também, assim, junto disso, me fala a sua opinião sobre isso tudo que está acontecendo no mercado, sobre tudo isso que eu falei. Olha, a minha experiência de ser acionista de uma empresa de capital aberto do setor foi uma experiência difícil pelo momento, né? Crise de 2008, 2009, em dezembro de 2007, eu fui para dentro da Klabin Segal, fizemos a festa de Natal, aí em 2008 veio a crise, em 2009 vendemos a empresa e eu voltei para a Cetim, restartei a Cetim. Então, mas foi um aprendizado enorme. Naquele momento, as empresas de real estate no Brasil ainda estavam experimentando o que era lidar com o mercado acionário. E o mercado, os analistas e os investidores cobravam muito guidance, cobravam... Primeiro era Land Bank, aí depois descobriram que Land Bank não resolvia, tinha que ser lançamento, aí lançamento não resolvia, tinha que ser entrega, e depois tinha que ser lucro, né? E essa coisa do reporte trimestral não combina com o setor, porque, às vezes, o melhor negócio que você pode fazer é não fazer aquele negócio, não lançar aquele negócio, né? Você era cobrado e as empresas ficavam reféns disso, né? Eu acho que o mercado amadureceu muito, hoje é um pouco diferente, mas ainda é muito cobrado. Ser dono da minha decisão aqui, sozinho na empresa, é muito bom, por um lado, mas você ter acesso ao mercado de capitais também é muito bom. Uma empresa de capital aberto tem muito mais acesso. Agora, o mercado financeiro no Brasil, ele se sofisticou tanto, ele teve uma expansão de possibilidades que hoje, eu posso dizer para você que a maior dificuldade que eu tenho é fazer bons negócios, porque eu tenho quem financia meu land bank, eu tenho quem financia a minha obra, o meu cliente consegue fazer financiamento de longo prazo a taxas inacreditáveis. Então, hoje, meu cliente está repassando, fazendo um contrato, né, de financiamento a 6,5% ao ano, mais TR é zero, né? Ou poupança mais 3,5%, 4%, 20, 30 anos. Os bancos estão muito rápidos, analisam muito rapidamente. O mundo mudou muito no Brasil para melhor. O mercado imobiliário, hoje, eu acho que ele não tem o que reclamar de funding. O nosso principal problema, né? O mundo não é perfeito, né? O nosso principal problema, 20 anos atrás, era funding. Tinha negócio, tinha cliente, mas não tinha funding. Hoje, a gente tem funding de todos os gêneros. Ou você emite um CRI para despesas incorridas, emite um CRI para despesas futuras, você emite um CRI de estoque, um CRI de terreno, financiamento à produção, não tem o que reclamar, pelo contrário. E tem as fintechs, né? Hoje já tem, esses dias eu li que a XP está pensando em, já tem banco, está pensando em fazer crédito imobiliário. Você tem aí da Cirela, eu acho que a Cashme, que já está querendo fazer exposição de terrenos. Eu acho que os próximos anos, que vai diferenciar um incorporador do outro, é ele saber fazer bons negócios. Não fazer mais um negócio, mas um bom negócio. Apoio financeiro, acho que... Mas, por outro lado, né, acho que tem aquele risco da abundância, né? Que o Matt viu ano passado. Não tenha dúvida, né? Deus dá com a mão e tira com a outra, né? Por isso que você precisa cada vez mais entender onde é que você está trabalhando, o que você está fazendo, porque é a hora que você tem uma coisa, você perde a atenção. E para fazer bobagem é muito fácil. Né? Dinheiro não aguenta desaforo, né? Então... Isso aí. Mas, Antônio, estamos chegando aqui no final e eu queria só fazer 3 perguntinhas antes para conhecer você melhor, para a nossa turma conhecer o Antônio agora, e não o Cepim.
A, prim... Epa! a primeira, assim, eu queria saber o que é que lhe orgulha mais aí, em termos pessoais e de carreira. Olha, o que me orgulha mais é que eu comecei do começo. Parece que todo mundo começou do começo, né? Mas não, eu comecei literalmente do começo, carregando cimento no porta-mala do meu carro, sendo o mestre, o engenheiro, o arquiteto, o corretor. Comecei do zero absoluto. Juntei um dinheirinho da marcenaria que eu tinha com meus irmãos e comprei meu primeiro terreninho. Eu tenho muito orgulho da minha origem. Filhos de pais analfabetos, da roça. Eu era da roça, vim conhecer energia elétrica aqui em São Paulo. Tenho um orgulho disso e tenho o maior agradecimento à cidade de São Paulo que me acolheu e que me deu as possibilidades de ter meus filhos aqui. Muito bacana. Não tem aquela história do milagre americano, né? A sua história é do milagre brasileiro. Não, o milagre que eu falo é aquela história de você Sim, sonhar, usar e ter oportunidades e realmente crescer na vida pelo seu esforço, pelo seu mérito. Então, você é essa encarnação disso. Muito sem bonito, dúvida. muito bacana. E aí esse jovem começou lá atrás, né, sem nada, né? Qual é o conselho que você daria hoje para ele? Olha, eu sempre digo o seguinte, cara, eu tinha um sonho, né? O meu sonho de 12 anos de idade, eu me lembro muito claro na minha cabeça. Eu tinha um sonho de ter uma casa e um carro comprados com o meu próprio dinheiro. E, graças a Deus, Deus não me ouviu, porque senão hoje eu teria só a minha casa e meu carro, né? Não teria a minha empresa, os meus funcionários, as minhas coisas. O que eu diria para qualquer jovem é: realiza o teu sonho, coloque um objetivo bem longe, porque se ele estiver perto, você pode perder o foco, bem longe, porque se você tiver que andar de lado, para trás, para frente, você continua enxergando seu objetivo. Foca nele, faz só o que você gosta, ganhe dinheiro com prazer, não lamente de manhã para você ir trabalhar, porque se você faz o que você gosta, você acorda e sai animado de casa, né? Então, tenha um objetivo e batalhe por ele. Eu confesso que sempre ouvi isso desde que era criança, mas é mais um ditado aí, porque você sabe, o ditado, né, populares, eles existem e resistir ao teste das gerações, né, tem algum mérito, né? Sem Mas dúvida. isso que todo mundo falava, né, trabalhar com o que você gosta, né, me parecia quando eu era mais novo foi tão esotérico, né? Mas hoje o que eu posso fazer para meu filho, fazer o que ele gosta, tem paixão, que ele é bom, eu faço. Ah, eu quero fazer direito, não, quer música, vai lá, ele é bom, né? Então isso é realmente muito bacana. E uma coisa que me tocou muito que você falou é colocar o foco bem longe, né? Bacana, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Eu mesmo, há algum tempo, já um ano e pouco, que todos os meus focos são no longo prazo, inclusive físico. Eu tenho de 10 anos. Eu quero saber como eu estou daqui a 10 anos em termos físicos, né? Então, não estou preocupado se esse mês eu emagreci mais ou menos, se eu faltei 2 sessões de academia. Tudo isso perde qualquer noção de importância quando você pensa no longo prazo, né? Na direção que você quer estar. E dá tempo de você tiver algum salavanco, né? Cair num buraco, você dá para tempo de consertar e continuar no seu rumo, né? As coisas de foco muito curto, né? Acaba a gente perde a noção de expectativa, né? Isso é igual uma navegação à vela, né? Eu tive o prazer de navegar com um grande velejador, que é o Sherman, e a gente ia de um lugar para um outro bem longe e virava e mexia, a gente estava andando de lado e tal, mas o objetivo continuava sendo aquele lugar bem longe. Vamos junto nessa, viu? Para terminar, eu queria saber como é que você rege sua vida. Você tem algum lema de vida, alguma filosofia de vida? Eu vou contar o meu, tá? O meu, Uhum. eu decidi há uns 3 anos atrás ou 4 que minha razão de viver, meu lema de vida é reunir conhecimento, simplificar e difundir. Por isso que eu estou aqui com você hoje, né? Deixando meus negóciozinhos de lado, né? Mas você tem algum, não? Olha, eu não sei, eu tenho alguns ditados, assim, um lema, eu não sei se eu tenho um lema, né? Mas o meu objetivo dos últimos anos, eu estou estruturando uma empresa e dos meus filhos todos, que eu tenho vários filhos, eu tenho uma filha que está comigo há 20 anos, estou preparando ela e ela está indo muito bem, ela é muito mais inteligente e ponderada que eu, e eu estou muito ciente de que a melhor coisa que eu posso fazer é deixar isso aqui sendo tocado por alguém mais moderno que eu. Eu estou transferindo meus conhecimentos e tal. Eu aprendi também algumas coisas nas últimas dificuldades de vida, né?
que a gente tem que parar para olhar para todos os lados, conversar com muita gente, porque eu sempre fui muito fechado em mim, e ouvir o mundo lá fora, as pessoas, diversos tipos de pessoas, isso traz para a gente mais sabedoria, né? Eu descobri que eu não era tão sábio assim. Pena que demora tanto, né, para a gente descobrir certas coisas. Pena. Isso aí. Antônio, obrigado, bom demais. Eu deixei contigo para você dar suas últimas palavras aí. Não, olha, Felipe, eu só queria agradecer a você e a quem teve paciência de nos ouvir aqui até o final, principalmente a mim, né, porque de você já são acostumados. Dizer que, eu sou um brasileiro nato, agradeço a Deus por estar vivo todos os dias. Eu acordo e olho para o sol e falo assim, obrigado por mais esse dia. Acredito demais nesse país, meus filhos todos moram aqui. Eu queria dizer que eu acho que nós temos uma oportunidade imensa pela frente, e nós, e especialmente nossos filhos, a gente reclama demais do nosso quintal, a gente acha sempre o quintal dos outros mais bonito, mas temos que ter orgulho desse país, temos que ter orgulho dos brasileiros. Não são esse 1% de pessoas ruins que vão estragar o otimismo dos 99% que somos nós. Então, queria dizer que eu desaconselho a gente pensar em sair daqui. A gente tem que continuar investindo aqui em educação, negócios, filhos, etc. Bacana, bom demais. Antônio Cetim, muito obrigado aí, viu? Grande abraço e sucesso aí na sua vida. Muito obrigado, Felipe. Um abraço a você e a todos, tá? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.